mais interessantes e mais urgentes momentos, que são os assuntos espirituais. Nossos votos que todos estejam bem, que todos estejam dispostos a cooperar nessa seara de Jesus, porque quando vocês também estão sentados, estão emanando energias para que a espiritualidade superior possa usar dessa energia humana, dessa nossa energia animal e manipular os remédios, os medicamentos para os espíritos necessitados que estão aqui formando filas. Como a nossa irmã muito bem disse aqui no preâmbulo, aqui é um hospital das almas. Aqui é um hospital que refrigera a nossa alma, deixa a gente para o restante da semana como se fosse uma bateria mais recarregada, mas é principalmente um hospital escola para as almas. E a gente ainda pode dar um passo mais adiante para as almas necessitadas, porque Jesus disse que ele não era o médico que veio para os sãos, mas ele era o médico que veio dar o remédio para os doentes. Então aqui é um hospital para acolher principalmente as almas daqueles que estão fadigados, estão inquietos, estão rancorosos, estão com muito ódio há muitos anos. Tem espíritos aqui das épocas das senzalas, ainda aguardando o momento, e o momento é esse hoje. Enquanto nós estamos aqui falando, outros ouvindo, raciocinando e todos jorrando energias boas, a espiritualidade amiga utiliza dessa energia e tem um ambiente propício para desacorrentar espíritos que há 700, a 600, a 500 anos ainda estão no espírito de senzala. Porque eu diria para vocês, no sentido figurado, sim, para facilitar e a gente conectar o raciocínio, como se fossem dois mundos. Um mundo é esse que a gente vê, o mundo palpável, que a gente toca. E um outro mundo é o que a gente cria na nossa mente. É um mundo onde nós temos que manter muita vigilância e constante prece para que a gente não crie prisões para o futuro espiritual nosso, mas que a gente crie um mundo de liberdade, um mundo de fraternidade e um mundo da nossa grande bandeira, que é da caridade, que fora dela não há salvação. Hoje são 23 de abril e nós nos propusemos a falar sobre o tema que tem a ver com a data de ontem, que foi 22 de abril. Ontem foi o dia, na minha época, quando eu estudei, se dizia descobrimento do Brasil. Hoje, mais modernamente, já fala o achamento do Brasil. Seja um termo ou outro, é a data que Cabral desembarcou no Brasil. Mas nós precisamos remontar um pouco as datas mais remotas para a gente trabalhar em três vertentes. Para a gente trabalhar a missão do planeta, tudo que Deus cria, obrigatoriamente tem que atender à lei de progresso. Existe alguma coisa que Deus criou que vai desatender à lei de progresso? Tudo vai progredir. Não é a lei? Então nós precisamos raciocinar sobre o progresso do planeta. O progresso do Brasil. Não é o coração do mundo e pátria do evangelho? É o nosso progresso. Partimos do macro até chegar no micro. Pois bem, nós veremos que quando o planeta foi criado, né, uma pleiade de espíritos ficou encarregado para a evolução desse planeta, para o progresso desse planeta. Com o passar dos tempos, essa espiritualidade responsável pela essa organização, por essa progressão do planeta Terra, colocou na Índia a primeira escola de iniciação espiritual. Foi lá através dos Vedas, depois vocês podem até consultar isso melhor com mais tempo na internet, que teve, né, e bem desenvolvido. Lá eles falavam do progresso humano, do progresso espiritual, falavam de reencarnação, falavam de migrações de planetas, que uma alma, né, um espírito pode migrar de um planeta para o outro. Isso vai fazer a gente recordar de Emmanuel, né, no A Caminho da Luz, onde fala que nós somos as almas degradadas, viemos de capela. Até isso vai falar lá. Com o passar mais um tempo, essa árvore da mediunidade, essa árvore da escola espiritual, vai ser o quê?
transplantada para o Egito. Então, o Egito Antigo, a gente, né, através das suas pirâmides, através das suas tradições, que havia uma escola de iniciação para os iniciados espiritualmente. Mas tanto lá na Índia quanto lá no Egito, era uma escola espiritual não para todos, para alguns, para os iniciados. Isso porque Jesus, vendo como que estava o nível das pessoas aqui na Terra, ele não foi escolhido, o Espírito, para governar o planeta Terra? Ele falou assim, então nós vamos precisar de colocar no planeta Terra alguns espíritos mais desenvolvidos cientificamente para que essas pessoas progridam mais rápido. Então Jesus iniciou um diálogo com outros Cristos planetários, os planetas, e trouxe cá para a Terra espíritos altamente desenvolvidos cientificamente, mas ainda empobrecido do amor, da compaixão. E ao chegar essas almas aqui na Terra, e vocês vão que em determinado período da história houve um grande progresso humano, científico, técnico, não é? Se a gente pegar os fenícios antigos, os fenícios tinham embarcações de invejar. Por isso que se tornaram grandes negociantes, negociadores, comerciantes, por causa das suas embarcações de grandes portes. Então, houve momentos na história que deu aquela passada mais larga. Mas Jesus falou o seguinte: e a questão espiritual? Esses espíritos vêm de outro planeta para contribuir com o progresso da humanidade, mas chegar na Terra com essa alta carga de conhecimento científico, mas se não tiver a moral, o espiritual para equilibrar, o que vai virar isso? Eles vão se perder. E eles vieram para colaborar, eles não vieram para se perder. Porque se lá, eles não, no outro planeta, não conseguiram desenvolver esse outro lado, o lado moral, e quando chegar então aqui nesse planeta mais primitivo? Por isso que foi confiado ao povo indiano aquela escola. Mas, eu repito, não era para todos, para esses mais desenvolvidos. E é uma escola muito interessante. Depois vocês podem dar uma olhada nos Vedas. Foi para o Egito. O Egito é a mesma coisa. Para aqueles espíritos que, né, vieram de outros planetas, vieram colaborar para que a gente progredisse mais rápido, não ficasse ali, igual aquela dancinha do Michael Jackson, né? Não sai do lugar para a gente andar com as passadas mais largas, mas também não era, digamos, democraticamente. Era para alguns. Para o povão, os ainda, como diria um professor de matemática que eu tive no ensino primário, os cabeças de bagre, nós todos cabeças de bagre, né? Era a fé pagã mesmo. E para aqueles, né, mais, digamos, inteligentes, que vieram para fazer a diferença, tinha essa iniciação, né, diferenciada. Depois, a gente vai ver que essa árvore da escola espiritual vai sair do Egito e Jesus vai colocá-la onde? Em Israel. O que o judeu fez? A mesma coisa. Quis retrair, quis contrair esse conhecimento para alguns e não, digamos, jogar para o povão. Até faço aqui um paralelo, vou dar um salto quântico na história, que o grande diferencial hoje, né, dos conhecimentos estarem espalhados foi com a criação da imprensa. Quando no século XV Gutenberg criou a imprensa. Aí vocês falam assim, aqui, talvez quem seja só a primeira vez que está vindo à casa espírita, né, talvez nunca ouviu falar de Hus, que muitos dizem que foi uma outra encarnação de Kardec, né, lá do século XIV. Hus foi morto na fogueira, ele foi queimado. Mas por que o líder da reforma protestante não foi queimado? Lutero não foi queimado. E há coisa semelhança entre eles. Hus, ele editou 45 teses rebatendo a igreja dominante. E ele foi para a fogueira. 45 teses. Lutero foram 95. Até eu não sei porque ele não quis fazer 100, né? Ficou no 95, 95. E ele não foi.
porque já tinha imprensa. Então não adiantava matar Lutero, não adiantava queimar Lutero. A ideia estava no papel e a ideia já tinha, ó, entende? Então não adiantava queimar Lutero, porque tinha imprensa. Então é interessante. Naquela época não tinha imprensa. Então era fácil você restringir uma escola, restringir um conhecimento para determinado grupo. Isso aconteceu lá, igual eu falei, né, no início, na primeira escola espiritual, de conhecimento espiritual da Índia. Depois a gente vai, caminhamos um pouco para o Egito, agora estamos em Israel. E a ideia de Jesus é que Israel fosse democratizada, porque era o povo que recebeu, né, a escola da iniciação do Deus único. Mas, novamente, vai o quê? Ficar para alguns grupos. Depois, Jesus sente que o planeta Terra precisava receber uma boa nova. Precisava receber uma escola de conhecimento espiritual geral para todas as criaturas, sem distinção. Então ele pegou e falou o seguinte: eu mesmo irei pessoalmente, irei implantar essa escola. E ele pessoalmente vem à Terra, ele é anunciado por João Batista, que disse que batizava com água, ensinando o arrependimento, e que depois dele viria um que não tinha condições de desatar os nós das sandálias, que esse iria batizar com o Espírito, e Jesus vem. E Jesus faz cegos ver, Jesus faz paralítico andar, Jesus faz mulheres equivocadas mudar, uma transformação geral na conduta de vida. Olha, Maria Madalena, né, a maior transformação moral de uma pessoa, Jesus arrebanha as almas que têm sede de justiça e que principalmente têm sede de amor. Jesus pega e fala: eu irei implantar na terra a escola do amor, a escola da compaixão, a escola da solidariedade. Eu vou ensinar as criaturas a amar. Dizem, a espiritualidade fala que, né, que os seus assessores falaram: mestre, isso não vai dar certo. Olha só, lá na Índia já falaram, né, que se eu odiar meu irmão, se eu odio, por exemplo, meu vizinho, odeio meu vizinho, depois ele pode vir com meu irmão, ele vai reencarnar com meu irmão. E se eu odiar esse irmão, daqui a uns tempos ainda vem colado, como siameses. Então não vai adiantar. Mas aí Jesus, como um divino estratego, ele tem uma estratégia. Todas as outras justificavam a sua escolha baseada numa tese. Como é que é seu nome? Lili. Lili? Então, Lili, se você não estiver gostando da minha fala, estiver odiando, é melhor você passar a gostar, porque de repente, na próxima gravação, você vem a minha irmã, você vai me escutar de manhã, vai escutar na mesa do almoço, entendeu? Então, isso mexia, mas não mexia tanto quanto a técnica, a estratégia que Jesus usou. Jesus usou o seguinte: fazei o bem, amai, perdoai, tenha compaixão, em amor a mim. Amor a ele, a Jesus. E por esse amor a Jesus, fileiras e fileiras de homens, a história registrou quase, aproximadamente 1 milhão de pessoas foram para os círculos romanos, foram para os suplícios. Por quê? Por amor ao Cristo. Só que essa mensagem de renúncia, essa mensagem de amar o próximo, talvez até mais como a gente mesmo, mas como Jesus nos amou a ponto de entregar a sua própria vida, né? Essa doutrina da misericórdia, da compaixão, ela vai ceder lugar, porque quando Cristo, a mensagem do Cristo, toma lugar no trono do império, inverte. Porque nós cristãos éramos extremamente perseguidos pelo Império Romano. Os romanos, com a sua fé pagã, nos odiavam. E nós tomemos muito cuidado com aquilo que a gente odeia muito, porque toda linha onde a gente foca muito ódio, parece que nunca acaba. Todo grupo que é muito odiado não acaba. Vocês observaram isso? E ele sempre renasce. Então, mandava 100 lá para os circos, os leões comiam aquele 100, brotava, parece que debaixo do chão, mais 100. Nunca acabava. Porque os romanos eram muito ódio em cima daquele grupo de cristãos, e aquilo fazia era fortalecer a fé dos cristãos.
Pois bem, o cristianismo toma lugar no trono do império, porque o império se declara a filosofia cristã. Então, de doutrina dos perseguidos, passa a ser a doutrina dos perseguidores. Nós que éramos mortos em amor ao Cristo, agora vamos matar. Luiz, que absurdo! E as cruzadas? A história registra que, às vezes, né, os militares, né, que foi uma guerra militar cristã, numa casa, perguntava, você é cristão? O que é isso? Não sei o que é isso. Fato. Espada na barriga, espada no pescoço. A pessoa morria sem saber o que é. O cristianismo ainda não tinha chegado àqueles povos, mas era a repressão de que a fé cristã tinha que ser imposta. Gente, isso não era Cristo. Isso não tem nada a ver com Cristo. Isso faz nos recordar de quando Jesus estava saindo com seus discípulos e os fariseus falaram, mestre, peçam eles, ordene-os que cala a boca. Aí Jesus pega e fala, se eles, discípulos, calarem, até as pedras clamarão. E os discípulos do Cristo calaram. Porque o Cristo que foi pregado, né, a partir do ano 330, ele não é mais aquele Cristo da renúncia, o Cristo do sacrifício, o Cristo da entrega, o Cristo do perdão, o Cristo da compaixão, passa a ser o Cristo da opressão. E nós vamos atravessar séculos e séculos de trevas, até que, no século XIV, Jesus fala, vou fazer uma visita à Terra. Eu quero ver como que estão os frutos da minha árvore do Evangelho. Eu quero ver como que está a árvore do Evangelho que eu plantei na Terra. E Jesus vai fazer uma visita sobre a Europa. E ele vai ver que a mensagem dele não era pregada. Era uma mensagem distorcida, ao avesso, de ponta cabeça. Vai ver uma Europa destruída por guerras, uma Europa destruída pela fome, pela peste, uma Europa arrasada. Então, Jesus, agora já, né, estou contando conforme o espírito Humberto de Campos, através da caneta, do lápis mediúnico que Chico Xavier nos traz um livro homônimo, a palestra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Jesus convida um seu assessor, um espírito de alta envergadura, que era o sociólogo espiritual de Jesus na Terra. Ele é que cuidava da sociologia, das coisas sociais na Terra. O nome desse espírito é Eliu. Eliu. E se a gente recuar alguns anos, quem foi Eliu? Eliu viveu antes de Jesus e ele é que criou a escola que, inclusive, Paulo, que na época era Saulo, estudou. Ele foi avô de um grande sábio da época de Jesus chamado Gamaliel. Eliu foi um judeu que criou uma escola de estudos espirituais, que era avô do grande sábio Gamaliel. Gamaliel é aquela fala, está lá nos Atos dos Apóstolos, extraordinária, quando os cristãos estavam sendo muito perseguidos, né, a perseguição já chegava num ponto irresistível, e eles levam até esse grande tribuno, que era Gamaliel, a situação de alguns discípulos, e ele pega e vai falar a célebre frase, se eles estão a serviço de Deus, eles não cairão. Porque se eles estiverem a serviço de Deus, eles ficarão por si só de pé. E aqueles discípulos são evitados a morte por causa dessa defesa desse grande sábio que teve naquela época, chamado Gamaliel, que foi instrutor e professor de Paulo. Eliu era o avô dele, então já era um espírito de alto gabarito. E no mundo espiritual, ele era o responsável pela sociologia na Terra. Jesus o convida e atravessa o Atlântico com ele e vem para os grandes montes dos Andes e mostra ele a América. Jesus olha para o céu e vê no firmamento, em determinado ponto da América do Sul, o desenho do cruzeiro no céu. E ele pega e fala, Eliu,
para aquelas terras que estão sob o Cruzeiro do Sul, o símbolo da minha cruz sagrada, eu transplantarei a árvore do meu evangelho. Ou seja, ele vai tirar a árvore que tinha sido plantada em Israel e vai trazer para essa terra. Essa terra que está bem debaixo desse firmamento no desenho da cruz sagrada de Jesus é o Brasil. E ele ainda fala mais para Eliú, porque assim quis o meu coração. Ano que vem é ano de política. Aí começa a queda de braço. Nós somos filhos de Ismael. Mais à frente vou falar sobre isso, que Ismael vai ser escolhido para ser o dirigente espiritual do Brasil. Ismael é aquele filho lá de Abraão que não conseguiu ter um filho com Sara e teve um filho com a escrava, não é? Depois de alguns anos, Sara engravida, tem o filho que é Isaac e começa a fazer uma pressão na cabeça de Abraão. Porque ela fala, poxa vida, o meu filho não vai herdar nada. Não era só o primogênito, o mais velho, que herdava? Ele que vai herdar tudo e o meu vai ficar sem nada. O meu filho, o filho que naquela época usava o termo legítimo, vai ficar sem nada e começa a dar uma pressão no Abraão. Aqui quem é homem sabe, quando mulher começa a pressionar, né, não tem jeito. Uma hora as armas abaixo. E acontece. Elas são habilidosas, homens, nessa matéria. Chega um ponto que Abraão não resiste à pressão e dá, né, fala que pega uma vasilha d'água, entrega a escrava e expulsa ela e o filho. Ela já de certa idade, não resiste, vai morrer no caminho, mas o filho dele, que estava com 13 para 14 anos de idade, que é Ismael, sobrevive. E aí Ismael vai dar linhagem aos árabes, também chamados de ismaelita. Então, raciocina, o nosso anjo da guarda, repita seu nome para mim, por favor. Lorena. Lorena, o nosso anjo da guarda é um filho rejeitado. O nosso anjo, tem algum psicólogo aqui? O nosso anjo da guarda, que eu ia, né, até pedindo, é aquela pessoa com complexo de inferioridade, de rejeição. É lógico que hoje não tem mais isso, né? Então, por isso que eu falei, né, o ano que vem começa as tretas por causa da política. Quando pensa no país bom, a Suíça. Quando fala, não, mulher que veste elegante, a francesa, não é? E no homem, com belas gravatas, camisas e blazer, o italiano, nós não vamos citar nada nosso. Mas você sabe onde tem um sistema bancário mais forte do mundo? Não sei se é de tanta esperteza do brasileiro, mas são os nossos. Você sabe onde começaram os carros bicombustíveis? Nós. Nós, no Brasil, temos coisas extraordinárias para exportar. Mas nós temos essa síndrome, esse complexo do filho rejeitado. Então, para nós, top de linha Estados Unidos, né? E nós é tudo de ruim. Fizeram uma pesquisa há alguns anos no Brasil, perguntando se você é corrupto. Não, eu não sou não. E o Brasil, demais da conta. Você é racista? Não, de jeito nenhum. E o brasileiro, demais da conta. Tudo no coletivo do brasileiro não presta. Esse complexo que nós já temos, né? Lá diante do nosso pai espiritual, digamos, né? Do nosso líder espiritual do Brasil, também foi rejeitado. Então a gente rejeita muita coisa. Então nós precisamos fazer essa cura da nossa aura espiritual e entender que nós somos, sim, um povo maravilhoso. Temos defeitos terríveis que nós precisamos corrigir. E a gente já sente que essa geração que está chegando está vindo para corrigir isso. Se hoje você falar de corrupção com um adolescente de 13, 14 anos, com crianças, acham um absurdo. Já é uma coisa repugnante para eles. Para nós, a gente nem entendia direito. Não é verdade? É normal. Talvez não aceita, mas entende que é normal. Para eles isso não é normal e não aceita. Então nós estamos vendo que já está vindo uma geração para consertar muita coisa. Que o Brasil tem jeito sim. E por que tem jeito? Olha o que Jesus disse para Eliú. Porque o meu coração quis. Se o coração de Jesus quis, vai existir alguma barreira que vai impedir? Não vai. Mas nós devemos manter também uma antena ligada, porque essa árvore da escola espiritual foi colocada na Índia. Essa escola veio transplantada para o Egito. Essa escola foi transplantada para Israel. E Jesus, vendo que
a algazarra que estava, ele falou, não, espera, vou trazer para uma terra virgem. E traz para o Brasil. E Jesus vai falar para Eliú para tomar as providências, porque iria fazer dessa terra a pátria do seu evangelho. E Eliú toma as providências. Nós vamos ver já no próximo século, no século XV, que Portugal vai criar a maior escola naval. Portugal já vai estar preparado para ser atirado mar adentro. E em março de 1500, as naus de Cabral vão para o mar e nós já vamos observar que o Brasil começa a ter, nos seus atos administrativos, a primeira interferência direta da espiritualidade superior. Porque as caravelas de Cabral estavam indo para onde? E por que pararam na Bahia? Determinado ponto. Aqui tem biblioteca, a casa? Tem esse livro? Tem. Então depois vocês pegam, leiam. Em determinado ponto, a espiritualidade superior mudou os rumos dos ventos e Cabral ficou meio que perdido e de repente vai dar terra à vista no Brasil. É porque era para ali que era para vir. E por que era para vir o povo português? O português era o povo mais sofrido da Europa. Era um reino assim, sem menos elegância. A gente assiste esses filmes de princesa, não é uma elegância danada? Mas é o que? A princesa austríaca, a princesa francesa e a portuguesa. Não tinha charme nenhum. Era o povo, né, mais pobre, mais sofrido, mais, o povo de maior receptividade no coração. Era o povo de Portugal. Jesus vai falar o seguinte: eu estou transplantando aqui para essa terra o meu evangelho. O evangelho de Jesus veio tratar de coisas materiais ou de coisas espirituais? Então, para tratar das coisas espirituais, nós precisamos da mediunidade. Tinha mediunidade na Europa? Se você perguntar lá para o europeu o que é cristianismo, é bem capaz que ele te responda atraso. Porque lá na Europa o cristianismo foi imposto. O império impôs. Entende? Então, para ele, não representa o que se perguntar para o brasileiro: o que é para você o cristianismo? Amor, perdão, compaixão. Então, Jesus pensou o seguinte: eu preciso, para desenvolver essa árvore espiritual no Brasil, de alguém que entenda de mediunidade. Existe algum continente na Terra que entenda mais de mediunidade do que a África? Africano tem medo de falar com o espírito? Tem um espírito aí atrás de você. A gente já olha, né? O africano continua. Não é porque o Egito está lá, né? Um pedaço da África. Então, para eles, era super normal essa comunicabilidade, a existência da alma imortal, do espírito que vai continuar vivo. Para eles, tudo isso era muito comum. Então, vai providenciar a vinda dos africanos para o Brasil. E o planejamento era para eles serem escravos? Jesus, na sua sabedoria, precisa de alguém sofrer barbaridade para que cumpra a vontade dele? Não. Aí foi um erro dos portugueses. Os portugueses se equivocaram, foram pegos pela inimiga ganância e vaidade, e vai se formar o primeiro karma coletivo dessa pátria do Cruzeiro do Sul. Anos depois, nós vamos ver na história que vai ter a Guerra do Paraguai, o nosso segundo karma coletivo, a nossa segunda dívida coletiva. Tem as dívidas individuais. De repente, no meu currículo, tem lá que eu já cometi 50 ou 100 homicídios. Inclusive, numa reunião mediúnica, estava sendo apresentado para nós o novo coordenador do trabalho. O nosso antigo coordenador, ele estava saindo para preparar o seu projeto de reencarnação. E um novo coordenador estava assumindo. Aí ele pegou e falou assim, eu recebi o livro de cada um de vocês. E os espíritos, gente, elevados, espiritualidade amiga, eles são muito bem-humorados.
Quando nós formos fazer a nossa prece, a nossa oração, a gente vai fazer com respeito. Mas a gente não precisa truncar a cara. Pô, chegou uma entidade espiritual. Eles são, não é, Carla? Muito bem-humorados, respeitosos, mas com muita alegria. Existe alguma coisa mais alegre do que falar de Jesus? É uma alegria contagiante que preenche. Então peguei e falei assim: ô meu irmão, tudo bem, tem os livros aí, né? O meu tem umas 15 páginas. Aí ele falou assim: bem mais. Falei, umas 19, né? Aí eu vi a média fazendo os movimentos. Ô meu irmão, bem mais de 900. Não vamos entrar nesses detalhes, não. Vamos falar o que. Vamos para o objetivo. Então, eu acredito que nessas mais de 900 páginas, lá tem homicídios, lá tem, usar com vocês uma linguagem bem popular, tomar a mulher do irmão, lá deve ter tomar a herança do irmão. André Luiz conta de forma magistral, muito emocionante aquela história dos irmãos, Antônio Olinto, do Luiz, né, Antônio querendo ficar com a fazenda só para ele, convida Luiz para navegar na jangada lá da fazenda, né, no barquinho, no lago que a fazenda tinha, e ele dá sonífero pesado pro irmão. Na hora que o irmão cai no sono, ele vira o barco e fala: nós temos um acidente de barco, o Luiz não era bom nadador, não conseguiu salvar, oh, meu Deus. Se fosse hoje, né, a perícia ia descobrir. Mas naquele tempo foi o crime perfeito, entre aspas, porque a espiritualidade está, ó, de olhos abertos, e o Luiz acaba, infelizmente, virando um terrível obsessor daquela família. Mas Jesus sempre vai arrumar um jeito para consertar as coisas. Esse Antônio casa, tem um filho, o filho casa e aí vem o neto. O neto é quem? Aquele irmão que ele jogou lá na água. E esse filho do Antônio vai ter um filho único, que é exatamente o Luiz. Quem vai herdar a fazenda? Então nós não nem pensemos em tomar nada de ninguém, porque se a reencarnação não é endereço, o que é seu voltará para você. De alguma forma, voltará para você. Tem um ditado feio que fala, né, que é do homem que não come, é mais ou menos desse jeito. O que é nosso pertence a nós. O universo dá o seu jeito, mas vem a nós. Luiz tinha a parte dele. Não adiantou o irmão, né? E olha que tinha só uma parte, mas aí quando passou o tempo, deve ser os juros, deve ser a correção monetária, né? Ficou toda. Né? E olha lá se o Antônio ainda não. Diz que ele era bom como negociante, não fala lá? Deve ter de repente aumentado a fazenda, né? E ele pensando, coitado, que estava tomando do irmão e ele estava aumentando a fazenda, porque foram 21 anos, se eu não estiver enganado, veio o netinho e pam, herdou a fazenda. É assim, é a lei desse mundo. Né? E tudo isso graças ao conhecimento que a doutrina espírita vem nos trazer de falar, ó, gente, o mundo não é só isso aqui não. Isso é o de menos. Isso que é o limitado. Há algo ilimitado que é o espiritual. Então é o seguinte, você também não vai viver só do espiritual porque você ainda é carne. Então você vai aproveitar desse momento, Luiz, que você está aí nesse saco de osso carne, para já construir a sua casa no futuro. A sua casa espiritual. Lembra daquela história que o rei ia fazer uma viagem, ele ia ficar 3 anos fora. Aí ele pegou 1 milhão e entregou ao seu filho. E falou, filho, eu vou viajar, vou ficar 3 anos fora. Quem tá olhando o tempo aí? Tá dando a hora, né? Na hora que tiver faltando 10 minutos, você me dá um sinal, por favor. Aí pegou e falou, filho, eu vou viajar, ficar 3 anos fora, tá aqui 1 milhão, você faz a sua casa. Não, aí você faz a nossa casa. Beleza. O filho pensou que era a casa pro pai. E ele foi pra farra, gastou dinheiro. Quando tava só faltando 50 mil, contratou ali um pessoal logo e fez um barracão com esses 50 mil. Deu o dia do pai voltar, o pai voltou. E o pai falou assim, filho, cadê a casa? O filho enfiou a mão no bolso e falou, pai, que tá a chave. O que o dinheiro deu para fazer, que desvalorizou demais, a desculpinha. E nós não inventamos desculpinha com Jesus de vez em quando, não. O que deu para fazer foi aquela casebre, que o dinheiro era pouco. O pai pegou a chave e falou assim, pois bem, era o presente que eu queria te dar, é a casa para você morar. Entendeu?
É assim que Jesus faz. Quando nós nascemos aqui no berço, ele entrega uma chave. Nós não sabemos se é 20 anos, se é 40, 60, 80, se é 100 anos. Mas durante esse tempo que nós estamos aqui, nós temos que ir construindo o nosso casebre ou a nossa mansão ao mundo espiritual. Luiz, mas você dá umas viajadas na maionese. Eu gosto disso. Ou então não gosto. Gente, quem assistiu aqui o filme Nosso Lar? Vocês lembram de uma casa lá que André Luiz estava hospedado? Ia receber uns parentes que iam desencarnar? Então, tem pessoas nos ajudando e construindo a casa que nós vamos morar. Agora, nós vamos morar numa casa melhor, estou falando que simbolicamente, né? Ou inferior, dependendo do que nós estamos construindo aqui. É aqui que nós estamos colocando as pazinhas de areia, de cimento, tijolo. É assim que funciona. É assim que é né, a construção também de um país. Pois bem, Eliu vai reencarnar em Portugal, vai fazer a escola naval de Sagres, vai ser aquele movimento. Em 1500, Cabral vai chegar no Brasil, e quando Cabral chega no Brasil, Jesus pega e chama Ismael. E fala: Ismael, meu servidor, meu ministro, dedicado e esforçado. E nós achando que vai ter moleza. Viver no Brasil, gente, é para dedicado e esforçado. Eu quero que você seja o espírito responsável por esse país. E a partir dali, Ismael convoca uma pleide também de espíritos nobres, de envergadura espiritual, espíritos de escola, para ajudá-lo na construção desse país que seria, pelo seu formato geográfico, se vocês conseguirem ver a tela aqui, ó, pelo seu formato geográfico, tá bom, parece um coração. E a pátria do evangelho. Jesus falou para Ismael o seguinte: você vai ser encarregado de cuidar do tesouro espiritual do Brasil. Então a nossa vocação é ser o coração do mundo. O coração é onde está o sentimento. A nossa vocação de pátria é uma vocação de receber as pessoas refugiadas da guerra. É receber o negro, o amarelo, o branco, a miscigenação. É nós, não há no mundo uma nação que seja mais receptiva do que o Brasil. Isso é nosso, é porque nós somos coração. O cérebro está lá em cima. O cérebro da economia e tudo está lá em cima. Aí nós pegamos e falei para vocês que nós vamos ver do primeiro ato, quando as naus estão em alto mar, de primeira interferência direta da espiritualidade superior no destino do Brasil. Nós pegamos a América sanguissônica, anglo-saxônica, ela se dividiu. Nós pegamos a América espanhola, em quantos países ela se dividiu? E a América portuguesa? Ela manteve-se intacta, porque o coração de Jesus precisava ficar intacto. Os holandeses tentaram dividir, os franceses tentaram dividir, mas não conseguiram, por interferência direta da espiritualidade superior. E nós vamos chegar a 1889, quando acontece a República do Brasil. Quando o Brasil se torna república, acontece a proclamação da república, a espiritualidade superior pega e fala o seguinte: até hoje, nós agimos diretamente no destino da pátria do Evangelho. Mas a partir de hoje, quando essa pátria conquista a sua maioridade, nós vamos continuar agindo, mas de forma indireta. Então, de 1889 para cá, os brasileiros se tornaram totalmente responsáveis pelo destino do Brasil. E é aí que eu quero finalizar a nossa fala de hoje. Qual a nossa responsabilidade? Como nós podemos saber se nós estamos contribuindo para que essa árvore dê frutos aqui? Ou que daqui a alguns anos Jesus visite a terra e escolha transplantar essa árvore para um outro lugar, porque o brasileiro não deu conta de fazer a árvore do seu evangelho dar frutos. Então, a primeira coisa que aparece na nossa cabeça são os espíritos missionários. Aqueles que vieram com missão de arrebanhar. Nós, essa semana tivemos o falecimento de um papa, uma reencarnação missionária.
e a gente pensa também em Madre Teresa, e a gente pensa em Chico Xavier, pensa no querido Divaldo Franco, vamos emanar bons pensamentos para a saúde dele, para ele que fique forte novamente, porque eu sinto que a gente precisa dele ainda por mais tempo aqui conosco, por isso que ele ainda não se foi, porque precisamos dele. Mas talvez a gente precisa pensar na nossa missão que seja dentro da família. De repente a missão do Luiz seja resgatar alguma coisa com o filho dele. Tomara que não seja com a sogra. Né? Que aí vai ficar mais difícil, nós vamos usar umas 3 encarnações. Brincadeira à parte. Mas, de repente, é com meu filho. E eu preocupado porque eu não escrevo livro igual o Chico escreveu. Que eu não tenho uma mansão do caminho igual o Divaldo tem. E com o olho tapado. Sabe? Cabeça de bagre. A minha missão está ali dentro de casa. É ali dentro de casa, ajudando a quebrar esses conflitos que tiveram no passado, para que daqui para frente haja a reconciliação entre esses dois espíritos, meu e de meu filho, por exemplo, porque nós vamos começar do núcleo lá de casa emitir as boas vibrações que vai atingir a casa do vizinho, que também vai vibrar, que vai atingir, e nós vamos fazer com que o Brasil melhore a sua vibração. Vocês sabiam que quando a gente vê uma notícia de guerra na televisão e a gente começa a odiar aquela pessoa que jogou bomba, nós estamos projetando energia lá para aquele centro que está acontecendo a guerra e nós estamos contribuindo para a piora daquela guerra? Mas que quando a gente vê aquela notícia, sem a gente orar, tanto para aqueles que estão sendo ceifados, mas para acalmar o coração do que está lá achando que é um herói e ver sangue aos seus pés, nós também estamos contribuindo para que a paz seja restaurada lá. Nós não fomos projetados, criados para ser ilhas. E a gente às vezes dá vontade. Ah, mas é uma encheção de saco, eu quero ficar ilhado. Nós não faz parte do nosso projeto humanitário, de humanidade, do meu projeto de reencarnação, ficar ilhado. Faz parte eu reconciliar, porque Jesus chamou 3 discípulos para subir com ele para o monte, e lá teve a transfiguração, e desceu Elias e desceu Moisés, e Pedro ficou sensibilizado com aquilo, emocionado, falou, mestre, vamos fazer aqui três tendas? Uma tenda para ti, uma para Elias e uma para Moisés? Jesus falou assim, não, é lá embaixo, Pedro, na planície que tem as dores, é lá que tem as necessidades, é lá que precisa do meu evangelho. Então o Brasil, gente, não é uma obra de arte, um quadro pintado na parede, um paraíso, por mais que a nossa ecologia, né, a nossa natureza seja um paraíso tropical, por mais que isso, nós não somos esse paraíso, nós somos uma escola de almas. É para aqui que Jesus escolhe aquelas pessoas que o negaram, aqueles espíritos endividados e fala, vem para cá, porque aqui é que tem a escola espiritual. Porque se você for para tal determinado ponto da Europa, não vai adiantar nada. Então você precisa de vir para aqui. É aqui que vai ser moldado o novo homem. Aquele homem, e falo no gênio, vale para a mulher também, que falava desde a auto-iluminação, lá da primeira escola espiritual dos Vedas. Eles já falavam da auto-iluminação. Vai acontecer aqui. E um desses espíritos devedores é o que vocês estão ouvindo aqui. Que vem para cá, reencarna no Brasil, para pegar uma pedra cheia de ponta e ir polindo. É suave esse trabalho? Dizem que se não for com choro, com a dor, as ostras não fazem as pedras, né? É pelo sofrimento. Então, no Brasil, minha gente, essa árvore do evangelho não quer dizer que nós vamos ser a pátria, sabe? Em cada porta de casa vai ter um tanque de guerra com canhão apontado. Nós vamos ser a nação mais poderosa militarmente. Nós vamos ser a economia dominante do mundo. Vai ser aqui vai brotar um novo Império Romano. Nada disso. Aqui, a nossa missão também não se restringe somente às divisas geográficas do Brasil. Vêm espíritos endividados para cá, para aqui aprender, para nesta reencarnação daqui se moldar e reencarnar lá. Porque ele aprendeu aqui e ele pode exportar lá. Porque a árvore deu fruto. E esse fruto vai ser uma semente, vai ser lá na Suécia,
vai ser lá no Canadá, vai ser aonde a espiritualidade entender que precisa do trabalho daquela alma. Então, para finalizar, o Brasil, coração do mundo, esse sentimento, esse acolhimento do mundo que nós temos por vocação, mas pátria do Evangelho, depende que nós nos despertamos. Porque se nós continuarmos dormindo espiritualmente, nós podemos um dia, Jesus visitar novamente a terra e falar: precisamos transplantar essa árvore em outro lugar, porque o brasileiro esqueceu da mensagem. Como muitos povos, por causa do poder, por causa da rotina, por causa da loucura desenfreada, perderam o sentido da mensagem de Jesus. E vou finalizar com a frase da Madre Teresa de Calcutá. Um dia foi perguntado para ela: como eu posso ajudar a salvar o mundo? Como eu posso ajudar a salvar o mundo se eu estou na terra, que é a pátria do Evangelho? E ela pegou e falou para aquela pessoa: vá para casa e cuide da sua família, e você estará salvando o mundo. Vocês vão lembrar do primeiro evangelho no lar que teve na terra, feito por Jesus na casa de Simão Pedro. E ele disse: o teu lar, Pedro, o lar, a casa, é o exportador de caracteres. O lar grande nosso, chamado Brasil, é um exportador de caracteres. Vem para cá, nessa escola espiritual, mediúnica, para aprender. E esse fruto dá frutos lá fora. Quem faz a prece? Sou eu? Então, tocados pela nossa missão de espírito, todos nós que reencarnou para ajudar na missão do Brasil, convido a todos para amaciar o coração. Se tiver rancor com algum familiar, chegue em casa e peça perdão, reconcilie. Que hoje, quando chegar em casa, antes de pegar no sono, faça uma prece pedindo perdão pelas pessoas que foram ofendidas por nós em outras reencarnações. E de repente, nós hoje, no ideal espírita, não estamos mais guardando sentimentos. Mas essa pessoa que tanto apanhou na nossa mão ainda guarda rancor. Para que essas pessoas que nós fizemos sofrer reconciliem conosco. Entenda que nós nos matriculamos na pátria do Evangelho para aprender a perdoar, a pedir perdão, a dar o perdão, a reconciliar com o nosso passado, a fazer pazes com o nosso passado, para que nós possamos descomprometer o nosso futuro. Vamos ter firmes à nossa frente Jesus, limpando o caminho para a gente passar, aceitando que nós paguemos as nossas dívidas de forma parcelada. Nós podemos pagar as nossas dívidas, Jesus, aos poucos, de forma que nós suportemos as provas, Jesus. Coloque no nosso coração aquela fé que, mesmo sendo menor do que a sementinha de mostarda, nós possamos sair daqui essa noite transformados, Jesus. Porque aonde todo o coração, Jesus, que recebeu a sua mensagem, se transformou. Olha, Senhor, o exemplo do Emmanuel, do senador Publio Lentulus, que quando a sua semente dessa árvore do Evangelho bateu no coração dele, a transformação que aquele espírito passou. Olha o servidor que hoje é teu, Jesus. Então que essa mesma sementinha agora, Jesus, agora, possa brotar no nosso coração. Porque nós cansamos, Jesus, de perseguir. Nós cansamos, Jesus, de sofrer. Nós descobrimos, Jesus, onde está o remédio. Nós descobrimos onde está a cura. Então nós não queremos ser mais doentes, Jesus. Nos dê, Jesus, nos aponte as oportunidades ideais para a gente reconciliar com o nosso passado. Para nós nos reconciliar conosco mesmo. Que assim seja, Jesus. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus.